Plantão Cervejeiro, o mundo da cerveja em um giro semanal. Eu sou Ludmila Almeida e diretamente dos estúdios da Pint Network nós falaremos no Plantão Cervejeiro de hoje sobre estudo internacional sobre bares mostra como eles movimentam a economia, cerveja sem álcool segue na crista da onda e James Watt faz nova jogada para comprar a BrewDog. Alô, Loite, eu sou Henrique Boaventura e ainda hoje aqui no Plantão Cervejeiro falaremos sobre o que painéis solares podem fazer para ajudar o lúpulo alemão. Concurso Brasileiro de Cervejas cria categorias separadas para avaliar cerveja sem álcool e Paraná registrou a maior expansão de vendas de cervejas sem álcools no país. Degas é um sistema de gestão para bares e restaurantes criados por quem conhece a realidade do ponto de venda a fundo e a solução ideal para o seu negócio crescer sem complicações. Conheça agora em assine.sistemadegas.com. Bares movimentam a economia e fortalecem conexões sociais, aponta estudo internacional. Um estudo da Oxford Economics, encomendado pela Bembev, analisou o impacto econômico e social dos bares no Brasil, México, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. No recorte brasileiro, o levantamento estima que o setor contribua com 3,3 bilhões para o PIB e sustente cerca de 191 mil empregos. Gere, além de tudo, 1,3 bilhão em tributos. O cálculo considera não apenas a atividade dos estabelecimentos, mas também seus fornecedores e o consumo movimentado pelos salários pagos pelo setor. O Brasil também se destacou pela frequência e pela dimensão social das visitas. Entre os brasileiros entrevistados que estiveram em algum bar no último ano, 71% disseram frequentar esses espaços pelo menos uma vez por mês. 60% costumam permanecer por mais de 2 horas e 57% afirmam encontrar regularmente vizinhos, colegas ou pessoas da comunidade. A pesquisa ouviu 5.311 frequentadores de bares nos 5 países e reforça que, além de movimentar a economia, esses estabelecimentos funcionam como espaço de convivência e criação de vínculos. O bar sempre teve essa função de unir pessoas, ser um lugar de socialização e por muito tempo ele também foi a sala de estar de várias casas. E a gente viu nos últimos tempos muitos bares fechando e a torcida é para que esses lugares voltem a abrir para as pessoas socializarem cada vez mais. Cerveja sem álcool deixa o nicho e vira a nova avenida de crescimento para as gigantes. A cerveja sem álcool ganhou escala no Brasil e passou a ocupar posição estratégica na indústria. Segundo o Anuário da Cerveja, citado pela Forbes, a produção nacional saltou de 118 milhões de litros em 2023 para 757 milhões em 2024. O segmento já representa cerca de 5% do mercado brasileiro de cervejas e pode superar 7% até 2030. O avanço é impulsionado por consumidores mais atentos à saúde e ao bem-estar, pela popularização do movimento Sober Curious e pelo consumo mais moderado entre a geração Z e os millennials mais jovens. As grandes cervejarias responderam a essa mudança com novos produtos e investimentos industriais. A Heineken afirma ter destinado cerca de 180 milhões às novas linhas de produção de cerveja zero em Araraquara e Ponta Grossa, enquanto a Ambev registrou o crescimento de aproximadamente 30% no volume da categoria em 2025. Além de atrair novos consumidores, o segmento oferece preços mais altos e uma carga tributária menor do que a cerveja alcoólica, transformando as opções sem álcool, low carb e poucas calorias em uma das principais apostas de expansão e rentabilidade do setor. É inegável o crescimento do segmento sem álcool no Brasil, sobretudo com o investimento das grandes companhias. Mas quem analisa os dados do Anuário do Mapa sentiu falta de ver a evolução de 2024 para 2025 no informe desse ano liberado em maio. Achei que depois do alarde de mais de 500% de crescimento, a gente fosse ter informações que se esse crescimento conseguia consistente ou não, mas não foi isso que veio. Vamos aguardar. James Watt tenta recomprar a BrewDog e promete devolver a marca aos equities punks. 5 meses depois da primeira tentativa frustrada, James Watt voltou à carga para recomprar a BrewDog. O cofundador da cervejaria escocesa apresentou uma nova oferta to Ray Brands por meio da Second Best, empresa criada por ele em maio, mas não revelou os valores da proposta. Watt afirma que cerca de 43 mil antigos participantes do Equity for Punks já aceitaram receber ações da Second Best, equivalente às participações que tinham na BrewDog, e promete, caso a compra seja concluída, que voltarão a ser acionistas da cervejaria sem pagar nada mais por isso.
Ele também se comprometeu a restaurar as ações dos funcionários e retomar no Reino Unido a certificação de empregador que paga salário digno. A chance da Tilray de abrir mão da BrewDog, porém, parece pequena. O grupo comprou a marca em operação de 21 milhões de libras, que incluiu propriedade intelectual, fábricas, pubs e parte das operações nos Estados Unidos, e depois anunciou mais de 50 milhões de libras em investimentos para estabilizar o negócio. Ainda assim, o Watch pode ter encontrado algum espaço depois que a Tilray vendeu recentemente a Atwater Brewing de volta ao antigo proprietário. Enquanto a disputa se desenrola, a operação americana da BrewDog enfrenta dificuldades. A produção caiu 16% em 2025 para cerca de 75 mil barris, pouco mais da metade da capacidade anual da fábrica de Ohio. James Watt tentando, com todas as forças do mundo, provar que o ditado 2 erros não fazem um acerto está correto. E aqui tem informação, breaking news total sobre esse assunto, que saiu hoje, fresquíssima. É que ele começou a ser investigado, James, por conta de uso equivocado das informações privilegiadas em relação ao nome dos acionistas. Como é que ele conseguiu ter acesso a isso depois da saída da BrewDog? E aí tá fazendo contato com todo mundo, prometendo mundos e fundos. Vamos acompanhar. A NP Brewing oferece lúpulos frescos, maltes selecionados e leveduras de excelência, insumos de qualidade para sua cerveja se destacar. Saiba mais no @NP Brewing no Instagram. Sombra que vira energia. Painéis solares ajudam a proteger o lúpulo alemão da seca. A crise climática, a queda dos preços e o recuo no consumo de cerveja estão pressionando os produtores de lúpulo na Alemanha. Em apenas 2 décadas, 40% deles abandonaram a atividade ou migraram para outras culturas, restando 904 propriedades especializadas no país. Em Hallertau, a maior região contínua de cultivo de lúpulo do mundo, o agricultor Josef Wimmer está testando uma alternativa: instalar painéis solares em até 8 metros de altura das plantas, criando sombra, reduzindo a evaporação e mantendo a umidade no solo durante os meses mais quentes e secos. O projeto começou com 5 hectares e capacidade de 2 megawatts, mas deverá chegar a 20 hectares e 8 megawatts nos próximos anos. A primeira experiência mostrou que sombra demais pode reduzir a formação dos cones de lúpulo. Por isso, o novo modelo inclinou os painéis a 45 graus para equilibrar a produção agrícola com a geração de energia. Mesmo com perda de rendimento do lúpulo estimados entre 10% e 20%, Wimmer afirma que a receita de eletricidade torna o projeto financeiramente viável e ajuda a garantir a continuidade do projeto para a próxima geração. O principal obstáculo, segundo os responsáveis, ainda é a burocracia. A licença para a instalação levou quase 2 anos para ser disponibilizada. Eu já tinha lido uma matéria sobre a instalação de painéis solares no deserto do Chile e que essa atitude gerou alterações profundas na paisagem desértica, abrindo espaço para uma grande área verde debaixo dos painéis. Eu acho interessante o uso desse recurso na Alemanha, que, como em toda a Europa, está sofrendo uma forte onda de calor. Mas vejam que a implementação do projeto ocorreu mesmo gerando perda de produção do lúpulo, mas ganho com a venda de eletricidade. Transição energética falando bem mais alto do que a produção tradicionalíssima de lúpulo na Alemanha. Mas um parêntese importante, que é a perda de lúpulo pela seca, pelo sol excessivo, também está sendo alta. Então, provavelmente, eles estão achando esse equilíbrio justo. Boom da cerveja sem álcool leva o concurso brasileiro de cervejas a criar novas categorias para avaliações mais precisas. O mercado brasileiro de cerveja sem álcool deve alcançar 885 bilhões de litros em 2026, segundo a projeção da Euromonitor. O volume representa um crescimento de 532% em relação a 2019 e coloca o Brasil como o segundo maior mercado mundial do segmento, atrás apenas da Alemanha. A transformação também chegou ao concurso brasileiro de cervejas. As inscrições de rótulo zero álcool passaram de 8 amostras em 2020 para 46 em 2025, um avanço de 475%. O movimento acompanha uma mudança no consumo. A pesquisa da Ipsos IPEC aponta que 64% dos brasileiros declararam não consumir álcool em 2025, proporção que também chegou a 64% entre jovens de 18 a 24 anos. Para acompanhar a diversificação dos produtos, a 15ª edição do concurso dividirá a antiga categoria de bebidas maltadas sem álcool em 3. Seriam clássicas, lupuladas e especiais. A ideia é evitar que cerveja com propostas sensoriais muito diferentes, como uma lager leve e uma IPA lupulada, sejam avaliadas diretamente entre si. O CBC também passará a aceitar o uso de enzimas na categoria de cerveja sem glúten, desde que as cervejarias apresentem laudos comprovando que o produto final é realmente livre da substância, ampliando as possibilidades para quem atende consumidores celíacos ou com restrições alimentares. Movimentos mais do que esperados, visto que cada vez mais diversidade de portfólio estava tornando, de certa forma, uma atividade comum, que é a avaliação,
muito complexa. Então agora, a gente tendo categorias separadas, a gente vai ter uma melhor avaliação e melhor categorização, por assim dizer. E inclusive também mais variedade de cerveja sem glúten, que é uma categoria que cresce bastante também. Paraná cresce quase 3 vezes mais no mercado de cerveja sem álcool. O Paraná registrou a maior expansão das vendas de cerveja sem álcool no país. Entre maio de 2025 e abril de 2026, o volume comercializado cresceu 43%, quase 3 vezes a média nacional de 15%, segundo os dados da Scantec. Foram vendidos quase 9 milhões de litros, com faturamento superior a 110 milhões de reais. Com esse avanço, a participação paranaense no mercado brasileiro saltou de 13,4% para 16,8%. O preço mais competitivo aparece como um dos principais impulsos desse crescimento. Enquanto o valor médio da cerveja sem álcool caiu 1,5% no Brasil, a redução no Paraná chegou a 8%, levando o litro a 12,43 centavos de real, quase 10% abaixo da média nacional. E o movimento ganhou ainda mais velocidade no trimestre entre fevereiro e abril de 2026, quando as vendas cresceram 81%. Segundo a Associação Paranaense de Supermercados, a expansão é puxada tanto por jovens interessados em saúde e qualidade de vida, quanto por consumidores mais maduros que desejam reduzir o álcool sem abandonar a experiência de beber cerveja. Na década de 80 e 90, havia uma propaganda de biscoito Tostines que nos colocava um dilema. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Cerveja sem álcool vende mais porque tem mais consumo ou tem mais consumo porque estamos falando mais dela? E aí, o que você acha? Como se chama? É a cerveja de Schrödinger. Tu não sabe o que tem ali dentro. Nossa parceria com a Fermenta Pessoas está ativa e toda semana na nossa newsletter você encontrará vagas de emprego para ajudar a impulsionar a sua carreira. Não está procurando uma vaga, mas é gestor ou gestora de uma empresa de alimentos ou bebidas? A Fermenta também é para você que precisa encontrar o profissional certo para a sua equipe. Acesse plantãocervejeiro.com.br para assinar gratuitamente a newsletter e conferir todas as vagas. Rapidinhas do Plantão Cervejeiro. Se você estiver em Salvador, até o dia 15 de agosto, vá ao Proa Bar para a primeira edição do festival Entre Tapas e Brejas. O chefe Ricardo Valari, responsável pelo Gastrobar, aposta na combinação entre gastronomia autoral e cervejas artesanais para incentivar uma experiência de compartilhamento à mesa e um conceito inspirado na tradição espanhola das tapas, com porções em formato reduzido e preço acessível. Mais informações no Instagram, proa.gastrobar. Dia 8 de agosto vai rolar o IPA Day em São Paulo, no Centro Cultural Tendal da Lapa, das 14 às 22 horas. Vai rolar muita cultura das ruas, como artistas, grafite, oficinas culturais e muita música. Tudo isso acompanhado por mais de 40 das melhores IPAs do Brasil, muitas criadas exclusivamente para o evento. Ingressos à venda no site Eventiza. No dia 15 de agosto vai rolar a primeira edição do All Beer Session em Curitiba. O evento nascido e reconhecido em São Paulo, desde 2025 também com edições fixas no Rio de Janeiro, agora chega ao Paraná. A festança rola na Fumaçônica Brew House. Serão mais de 50 cervejarias presentes em um evento open bar com marcas de todo o Brasil. Está aberta a lista de interesse no site da Simpla. Dia 22 de agosto vai rolar a primeira edição do 12 Beers em Vitória. O evento, consagrado em várias capitais do Brasil, chega em terras capixabas com muita cerveja boa. Ingressos à venda no site Disque Ingressos. Mais uma semana cheia de assuntos que quase com certeza você não saberia se não fosse o Plantão Cervejeiro. O link das matérias citadas nesse episódio está na nossa newsletter no Substack. Se você ainda não é assinante, seja. Acesse plantãocervejeiro.com.br. Compartilhe esse episódio com quem gosta de notícias rápidas, diretas e com aquela pitada de bom humor. Se você tiver uma novidade e quiser compartilhar conosco, mande um e-mail para contato@plantãocervejeiro.com.br. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação, Rubens Reis, na edição, Larissa Diniz, nas redes sociais e Gabriela Lando, na redação do blog.